está no processo de cio, né? Então ela vai caminhando um pouquinho, mas nada que atrapalhe. Faz parte. Voltando ao nosso assunto. Então, se a gente tivesse, por exemplo, a crença de que o gato está no cio, ele fica do mal, ou ele não presta porque ele está no cio, alguma coisa do gênero, a nossa realidade ia ser de isolar o gato e não ter mais contato com ele, né? Então, com certeza, as nossas crenças moldam a nossa realidade. Perfeito. As crenças, elas são formadas pela educação que a gente recebe, né? E também pelas vivências que a gente tem, pelas experiências que a gente tem ao longo da nossa vida. E não querendo falar muito sobre o que a gente já falou, sobre as crenças limitantes, né? Mas essas crenças que a gente recebe na nossa educação, a gente às vezes não para pensar se realmente aquilo condiz com a nossa realidade, se é certo, se é correto. Muitas vezes, principalmente quando a gente é muito pequenininho ainda, né, a gente não tem essa capacidade de argumentar. Sim. As coisas são simplesmente mostradas. É assim que funciona e deu. E a criança acredita, né? Tira as crianças da sala agora, né? O Coelhinho da Páscoa, o Papai Noel, né? Essas coisas todas, que são coisas lúdicas que auxiliam a gente a crescer e a entender uma realidade, né? E ao mesmo tempo, mais para frente, a gente vai substituindo essas crenças por outras questões, né? A gente vai mudando o nosso comportamento aos poucos em função disso. Tanto essas crenças que a gente vai assumindo novas, né, quanto aquelas que a gente vai abandonando. Uma coisa que às vezes não é muito clara para as pessoas é que exatamente isso, sabe? Eu tenho poder de mudar a minha realidade. É fácil falar, mas é difícil fazer. Sim. Porque envolve questões emocionais, talvez. E a questão da resiliência, né? Essa capacidade de continuar, de seguir e de trabalhar nesse sentido. Né? O próprio medo da mudança, talvez, possa acontecer algo que impeça essa questão, né? Então vamos dar um fechamento nesse assunto para a gente poder seguir. Tá? Então, o que a gente estava falando no começo? Quando a gente começa a trabalhar a questão de saúde corporal que vem da alma, né, tanto os aspectos físicos quanto psicológicos, a gente precisa entender que para que a gente tenha saúde nesse aspecto, a gente tem que deixar o acaso um pouco de lado e entender a questão da ação e reação. Né? Então, os atos que eu realizo vão ter um aspecto direto relacionado nessa realidade e vai moldar essa realidade de alguma forma. Né? Um outro item que a gente precisa entender é que muitas vezes vai acontecer um processo de vitimização, onde a gente se coloca no lugar de vítima da situação e deixa de agir em função disso. Mas a gente tem que ser ativo, né? Então, eu não estou me sentindo bem, eu não vou ficar aqui morrendo esgualepado. Não, eu vou fazer algo para que eu melhore, para mudar a minha realidade de alguma forma. Vamos combinar uma coisa, então. Quer mudar a tua realidade? Deixa de lado a vitimização. Porque a vitimização vicia. É confortável para a pessoa ficar lá se remoendo, ficar lá se martirizando, ficar lá sofrendo e ficar lá paradinho no seu cantinho, sem se movimentar. Para mudar a sua realidade, você precisa ter uma atitude ativa, você precisa se movimentar. Eu tinha um professor que falava isso. Ele tinha uma sigla que ele falava. Pratique o TBC. Tira a bunda da cadeira. Exatamente. Sim, muito bom. E depois a gente vai chegar então nessa questão de que nós somos a causa de tudo, né? Tudo acontece em função da nossa mente e da nossa realidade. Por mais que a gente não tenha noção, olha para mim, noção, no momento, isso é reflexo de algo que a gente fez no passado, né? Então, tudo aquilo que acontece, a pessoa está com colesterol alto, poxa, ela comeu gordura há um tempo atrás e agora ela está com colesterol alto, né? É óbvio que vão existir elementos genéticos atrelados a várias dessas doenças, mas as consequências são cumulativas, tanto dos nossos pensamentos quanto das nossas ações materiais. Né?
André, Hum, me explica agora, então. o quê? Já que ninguém fez perguntas até agora, o que significa? O que é o consciente e o que é o inconsciente da mente? O inconsciente e o consciente da mente. Bom, o inconsciente é a nossa área de processamento geral, né? Onde Perfeito. todas as coisas acontecem e é a máquina mecânica do nosso cérebro. O consciente é o